Olá, meus amores, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e hoje o vídeo vai ser eu contando um pouquinho da a história do meu filho, o que aconteceu durante a gestação e o motivo de eu estar falando aqui hoje para vocês, de eu ter criado coragem para vir falar para vocês, é porque tá chegando os 3 anos do meu filho e eu tô muito feliz. Parece que ele nem fez 2 anos, parece que ele já pulou pros três, porque esses três está sendo Nossa, tô muito ansiosa, tô muito alegre, tô muito feliz por esses 3 anos dele, por esses 3 anos de. Foi muita luta, muita luta. Na gestação foi muita luta. Durante esses 3 anos foi muita luta, porque não foi fácil criar ele. Não é fácil ser mãe sozinha. Mas eu quero dizer para vocês que meu filho é um guerreiro. E que eu sou uma guerreira também, porque desde a gestação, durante esses 3 anos dele, graças a Deus eu desempregada, mas Deus me supriu todos os dias, me deu força para chegar até esses 3 anos dele. Eu estou muito feliz por isso, por ter superado tudo que aconteceu, por não guardar mágoas no meu coração. Já senti muito ódio, mas Deus tirou isso de mim e eu estou muito feliz por isso. E é isso, eu vou contar para vocês como foi a história de guerra do meu filho, né? Por ele ser um guerreiro, por eu considerar ele como um guerreiro e por me considerar como uma guerreira. Ele faz aniversário, vai fazer 3 anos agora, dia 4 de julho. E eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz por ter chegado até aqui. Eu pensei que eu não ia conseguir, porque teve muitos momentos que eu tentei desistir, porque eu nunca contei pra ninguém, não gosto de contar assim, meus problemas pras pessoas. Eu, eu prefiro sofrer sozinha, do que falar dos meus problemas pras pessoas, do que levar problema pras pessoas, que eu me sinto incomodada. E eu sei que as pessoas não vão poder fazer nada por mim, só Deus. Então, é isso. Vou falar pra vocês como que foi, o que aconteceu. Então, gente, começando pela minha gestação. Eu trabalhava em casa de família e eu não sabia que estava grávida. Depois de uns 3 meses trabalhando em casa de família, aí, na verdade, eu não senti sintomas nenhum. Embora eu já vinha tentando engravidar há muito tempo, porque meu sonho sempre foi ser mãe. E aí, trabalhando esses 3 meses em casa de família, aí eu percebi que eu estava sentindo cólicas, que é o normal, de eu sentir cólica, depois vir um ciclo menstrual. Eu estava sentindo cólicas e não descia. E aí depois meus peitos começou a doer e eu comecei a pegar nojo do pai do meu filho. E aí eu descobri, aí eu falei assim, não, vou fazer um teste, né? Quem sabe eu fazia teste direto, eu fazia teste, achando que tava grávida e nunca dava positivo. Até tanto que um dia deu positivo, mas os 2 testes que eu fiz, porque eu não acreditava que tava grávida, os 2 testes que eu fiz, deu a segunda linha bem clarinha, que não dava nem pra ver. E aí eu fui na farmácia, aí eu falei assim, falei pro farmacêutico lá, é positivo isso daqui? Porque perguntei para umas colegas, elas falaram que é negativo. Ele falou assim, não, é positivo, deu a segunda linha, tá bem claro, mas é positivo. É porque seus hormônios devem estar fracos. Aí foi numa sexta-feira que eu fiz, de sexta pra sábado, quando eu cheguei do serviço. E aí eu fui no posto, na segunda-feira, aí fui lá, fiz o teste, subiu bem rápido. E quando eu fiz os 2 em casa na sexta-feira, demorou muito de subir, muito mesmo. E aí já começou já o pré-natal, tudo bonitinho. Aí começou o sofrimento, porque eu pensei que a minha vida ia mudar, né? Depois que eu tivesse filho, ia melhorar em relação a meu relacionamento. Só que só piorou. E aí eu comecei. Aí as brigas continuaram, foram constantes as brigas, sabe? Nosso relacionamento não. Já piorou. Já tava ruim, piorou mais ainda. E aí eu já não aguentava mais, porque eu já peguei nojo dele, uma coisa juntou com a outra. E aí eu comecei, a gestação eu fiquei sozinha. Eu fiquei uns 5, 6 meses da minha gestação sozinha.
Depois a gente voltou a ficar junto de novo. E aí, a gente separou e eu já não tava aguentando mais as coisas que estavam acontecendo e a gestação, né? Que você sabe que gestação mexe com os hormônios da gente, né? E aí a gente separou e eu continuei trabalhando em casa de família, nessa casa que eu já tava trabalhando antes de engravidar. E aí eu tava escondendo a minha ex-patroa que eu tava grávida, porque eu fiquei com medo dela me mandar embora, até porque não era registrado e eu trabalhava 2 vezes na semana só. E aí eu falei pra ela, a super me apoiou, só falou que não era pra poder eu fazer algumas coisas na casa por causa da gestação. Só que aí minha mãe trabalhava junto comigo, minha mãe trabalhava 2 dias, 2 dias, e por conta de ser um apartamento por andar, minha mãe ia pra poder fazer faxina e eu passar roupa. Só que como eu nunca passei roupa direito, então a minha mãe ficava na roupa e eu ficava na faxina. E aí tinha dia que minha mãe não podia ir, e aí eu ia sozinha, e aí eu fazia as coisas sozinha. Aí quando eu fui descobrir que eu tava grávida, já tava de 2 meses já. Já tava de 2 meses de gestação. E minha gestação foi assim, na parte assim de sintomas foi tranquilo, porque eu não sentia sono, não sentia nada dessas coisas, eu não sentia a cólica que eu sentia. Mais normal. E aí, tinha dias que eu ia trabalhar sozinha, e aí eu começava a empurrar as coisas, começou tudo por aí. Começava a empurrar as coisas, sabe, os móveis, tudo, porque eu sou muito detalhista, essas coisas de casa. E aí, minha placenta descolou e tava baixa. Foi assim que deu no ultrassom pago. Quem tem condições, meu conselho, quem tem condições de fazer um ultrassom pago, é bom fazer, nem que seja um. Porque os ultrassons que eu fiz pelo posto não constou que minha placenta estava baixa, que estava descolada, nada. E já no ultrassom pago que eu fiz, mostrou direitinho, tudo bonitinho. Aí foi quando comecei a ter mais repouso, controlei mais a minha faxina e tudo. E aí começou a ir. E aí, passados os meses, aí eu vim embora pro interior. Gente, essas crianças fazem muito barulho. Então, aí começou a tribulação na minha vida, porque aí eu tive que estar de repouso, mas eu não podia porque era só eu para poder trabalhar, pagar as contas que ficaram de quando a gente separou e para comprar as coisas dentro de casa. E aí ficou eu sozinha para tudo, então eu não tive a opção de repousar nem nada. E aí eu digo que meu filho é um guerreiro desde aí, desde a barriga, porque durante a gestação foi muitas coisas que eu passei, fui roubada, muitas coisas aconteceu e tudo deu errado, sabe? O inimigo tava tão furioso para que eu botasse meu filho para fora, né? Mas Deus, aquele milagre era meu. E quando Deus dá, né, ninguém tira. Eu não sei Deus. E eu acho que ele era para mim mesmo, é para mim mesmo. E aí, tudo que eu passei, sabe, sangrei minhas gestações. E mesmo assim, Deus falou que era meu e que ninguém ia tirar. E aí com 8 meses, até os 8 meses e pouquinho, 8 meses e meio, ele já tava, assim, tava atravessado, não tava encaixado. Eu sentia muita dor, até porque eu tenho problema de coluna. Então eu sentia muita dor, já não tava aguentando, minha barriga não tinha espaço mais para ele. E eu já não aguentava mais, eu só pedia para as enfermeiras, para as médicas, para poder tirar ele logo. Eu falava, tira logo ele de mim, que eu não tô aguentando mais, que eu não aguentava. Meus quadril travava, minhas pernas doía, minha pele da minha barriga queimava, minha pele queimava, sabe? Eu não aguentava mais carregar ele. Sem contar a fraqueza, né? Que eu sentia muita fraqueza. Foi muito difícil, muito difícil. E aí, com esses 8 meses e pouquinho, eu sentia muita vontade de beber água, não sentia vontade de comer nada, 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 nada. Eu nunca tive vontade, desejo de nada. Minha vontade, meu desejo era água. Eu bebia muita água mesmo. Era o que me sustentava. E eu penso assim que o inimigo estava tão furioso para poder eu perder meu filho, que diz que a água é vida, né? Diz que a água é vida e eu não duvido.
A água é vida, sim, porque eu acho que a água foi que me sustentou até as 41 semanas. E aí eu ia nas consultas e eu falava pra doutora, eu falei, doutora, eu não aguento mais. E aí chegou os 9 meses e nada de dar, sabe, sinal nenhum do meu filho nascer, nem nada de dilatação, nem nada. Eu sentia muito ele empurrar minhas partes íntimas embaixo, eu sentia muito ele empurrar muito. E aí eu falava pra elas e eu acho que elas acharam que isso era que ele tava preparando pra poder nascer, pra ser um normal. Só que eu sentia que eu não ia ter normal, porque mesmo que a gente seja mãe de primeira viagem, a gente sente que o filho da gente não tá bem lá dentro, que a gente não tá bem, que não é coisa do psicológico da gente. E nas consultas elas falavam que era coisa do meu psicológico. Aí completou os 9 meses e eu ia para os médicos, eu ia com as cartas para os hospitais e aí eles falavam para mim que não estava na hora, que tinha que esperar mais um pouco. E aí eu lembro como se fosse hoje, eu na consulta com o pai do meu filho, que nos últimos meses mesmo a gente voltou de novo. E no, nessa consulta que eu tive, aí tem uma médica que falou assim que por eu ser negra, eu o meu útero, sabe? O meu útero era mais grosso. O útero, eu acho que é uma coisa assim que fala, o útero, a passagem no... E aí ela falou, né, que por ser muito grosso, por eu ser negra, então seria mais grosso. Então eu aguentava mais tempo. Só que eu falava pra ela, faz uma cesárea, porque eu não aguento mais. Não tô aguentando, eu sentia muita dor. E eu via que ele tava sofrendo na minha barriga. Tanto que desses 8 meses e pouco, eu acho que já tava preparado para nascer. Porque além de eu sentir empurrar, eu sentia muita sede mesmo. Passava meu dia todo bebendo água. E aí eu fui para eles me deram caminhamento. E aí eu fui para um outro médico. Foi no hospital de Paulínia, aqui no interior. E aí, nesse hospital, a médica falou assim, você tem certeza que você quer fazer uma cesárea? Eu falei, eu quero. Aí colocou uma cinta na minha barriga para poder estar vendo as dilatação. Para poder ver eu acho que é dilatação que fala, né? As dores, né? E aí, não davam fortes. Por mais que eu esteja sentindo dor, deu 2 fortes só. E aí ela falou assim, você já tá de 41 semanas, não dá para esperar mais? Eu falei, eu não aguento mais. Aí eu já fiquei para poder ganhar. E eu já não levei bolsa, não levei nada, porque pra mim eu ia voltar de novo, porque eu já tinha pegado várias cartas para poder fazer uma cesárea e eles sempre me mandavam embora para casa. E aí eu ganhei ele com 41 semanas e eu ganhei ele, era 2 horas da tarde, não lembro muito bem o dia. Só sei que a gente teve alta. Não, eu ganhei ele no dia 4 de julho. E aí a gente teve alta. Com 2 dias a gente já teve alta. E aí fez a cesárea lá e tudo. E aí eu falei assim pra médica, ele já nasceu? Para as médicas que estavam fazendo meu parto. Eu falei, ele já nasceu? Ela falou assim, claro. Eu falei assim, eu senti ele nascer, eu senti ele sair. Ela falou assim, lógico que você sentiu, você não tá morta. Foi assim que ela falou pra mim. Na hora começou a correr a lágrima assim no meu olho. Porque quando ele tirou ele, eu não, assim, por um minuto eu não ouvi ele chorar. Ele não chorava. Ele tava muito roxinho, muito roxo. Ele não chorava. E aí começou minha luta depois disso. Depois que fez todo o procedimento, aí me colocaram lá numa salinha, né? E eu tava no efeito da anestesia ainda. E aí colocaram ele em cima de mim, me deixaram ele sozinha naquela salinha ali com ele. E aí eu não tinha nem força pra poder falar, eu só... E aí quando eu chamava a moça, eu falava pra ela, eu falei pra doutora, pra enfermeira, pega ele que eu vou derrubar ele, tô com muito sono. Só que elas não acreditaram, elas nem aí. Então eu me sinto guerreira por isso, por ter passado por tudo isso sozinho, pelo meu filho ter lutado pela vida, por Deus não ter deixado o inimigo tirar ele de mim. E aí é coisa de Deus mesmo, porque quando eu fui pra sala com outra mãezinha que tinha ganhado neném, junto com ele, né? Quando eu fui pra sala, minha irmã tava lá comigo, tudo, só que só foi passar
É coisa de Deus mesmo. Eu tenho que contar esse testemunho ainda. Tenho que criar coragem para contar. Quando passou as 6 horas que passou a anestesia, parece que foi coisa de Deus, porque antes disso ele não deu, sabe, sintoma nenhum. Quando passou a anestesia, ele começou a botar leite pela boca e pelo nariz. Ele botava muito leite pelo nariz e pela boca. Acho que o que ele mamou desde a hora que ele nasceu até passar minha anestesia, ele botou pra fora. E aí começou minha luta e meu sofrimento, porque quando passou a anestesia, eu dei um pulo, porque eu vi ele sufocando. Eu não conseguia dormir, por mais que eu tava sonolenta por causa da anestesia, eu não conseguia dormir. E aí, eu dei um pulo da cama, mesmo cheio de ponto, com aquela sonda dentro de mim. Parece que Deus é perfeito mesmo, Ele faz as coisas perfeitas, porque meus pontos não rasgou, não senti dor. Mas aí eu dei um pulo daquela cama, assim, sabe? Eu me levantei, assim, bem rápido para poder socorrer ele, porque minha irmã tava cansada, dormindo na cadeira. E aí eu ficava observando ele, porque ele foi um sonho que Deus realizou na minha vida. Porque para mim eu não podia ter filho. As pessoas me julgavam por eu ter demorado tanto ter filho. E aí eu não podia perder ele de jeito nenhum. Não podia. E aí eu dei um pulo, só fui passar anestesia, eu dei um pulo assim da cama e peguei ele num bercinho que ele tava do lado. E aí começou minha luta. Toda hora que ele mamava, ele botava leite pra fora. E aí as médicas vinham, pegava ele, aspirava ele e falava que tava bem. Mãezinha, já tá melhor, é porque ele engoliu muita sujeira de parto. Só que eu sentia que meu filho não tava bem. E aí, continua a luta, né? Porque no dia da alta, que teve o jogo da Copa, né? No dia da alta, ele botou muito leite pra fora também. Ele não parou de botar leite pra fora. Por mais que elas aspiravam, ele botava leite pra fora do mesmo jeito. Então eu acho que meu filho é guerreiro, porque se ele não fosse guerreiro, ele não tinha chegado. Ele não tinha saído daquele hospital, ele não tinha chegado até agora. E aí elas aspiraram bastante no dia da alta. Me deram alta de tarde também. Acho que foi antes de começar o jogo da Copa que eles me deram alta. Tanto que eles colocaram errado na carteirinha dele de alta, colocaram que ele tinha nascido de 39 semanas, e ele não nasceu de 39, ele não nasceu de 9 meses, ele nasceu de 41 semanas, que eu tenho todos os exames, eu tenho tudo certinho. Ele não nasceu. E aí o médico colocou no quadro dele que ele tinha refluxo. Só que eu nunca aceitei isso, nunca aceitei. E aí quando chegou em casa, aí aspiraram ele, falaram que ele não ia ter mais isso, que não sei o que, que era por causa do sujeira de parto, que ele tinha engolido demais, por ter passado do tempo de nascer. E aí chegou em casa, a gente ficou durante o dia tranquilo. Quando foi de noite, começou a luta de novo. E ele botar o leite todinho pra fora, e a boquinha dele espumar. E aí quando foi no outro dia, eu não dormia, gente. Eu não dormia, nunca tive paz assim durante minha gestação, nem depois. Eu não dormia e ele só ficava botando leite pra fora. E aí aquele leite já tava, sabe, eu acho que tava atingindo o pulmãozinho dele, não sei. Aí a gente voltou pro hospital de novo, a gente foi pra Paulínia, onde foi que eu ganhei ele. Só que na cidade onde eu moro, que é Cosmópolis, não tinha maternidade. Então mandou a gente, eles tinham convênio com o hospital particular de Paulínia, então eles mandaram pra lá e aí eu ganhei lá. Só que como eu ganhei lá, eu voltei lá de volta. Como meu filho tava ruim, que eu tava sentindo que meu filho tava morrendo nos meus braços, que ele tava sem respiração mais. Ele não tava sem respiração, a barriga dele tava muito inchada. E aí a gente deu chazinho de camomila em casa, pra poder, achando que era gases, essas coisas, porque ele também tinha o intestino muito preso. Ele não fazia cocô, a não ser com um supositório que o médico orientou a pôr nele. E aí a gente foi para lá pro hospital de Paulínia. Chegou lá, eles não queriam atender a gente porque a gente não tinha convênio lá. E aí eu falei que eu não ia embora porque meu filho estava muito ruim, tanto que ele deu uma parada lá no hospital, lá na sala de espera. E aí eu falei para eles que eu não ia sair de lá. E aí a gente não saiu de lá. Eu e o pai dele não saímos de lá enquanto eles não atendessem. E aí eles ficaram ligando para um e para outro, porque não podia atender a gente, que a gente não tinha convênio.
E aí eles viram que o neném não tava bem, só com dias, e o neném não tava bem, então o neném ganhou, eu ganhei o neném lá, então foi negligência deles, porque foi negligência deles, não podia estar dado alta com o neném daquele jeito, o neném tava ruim, eles viram que o neném tava ruim. E eu acho que porque eles queriam assistir a Copa, então, sei lá, não sei o que que é, né, porque tinha as outras mães lá também, não sei o que que é. Sei que me deram alta assim, sem poder me dar alta, porque o neném não tava bem. E aí, eles acabaram que me atenderam. Ficaram conversando entre eles lá, demoraram ainda, e depois me atendeu. E aí aspiraram ele, tanto que a mangueira, eu podia ter tirado fotos que eu fiquei fora de mim, sabe? Eu fiquei muito desnorteada, porque o meu medo era perder ele. Mas a fé que eu tenho em Deus era mais forte, então eu sabia que Deus não ia tirar ele de mim. Mas mãe é assim, não adianta. A gente vê o filho da gente sofrendo, a gente sofre junto com eles. A gente sofre até mais. E aí aspirando ele lá e eu no desespero, aí mandaram eu sair da sala. Só que antes de eu sair da sala, dele me mandar sair da sala, eu vi que a mangueira entupiu. A mangueira entupiu de tanta sujeira que tinha ainda de parto nele, dentro dele. E aí o médico internou ele, eu não pude ficar com ele. Só que Deus é tão maravilhoso que os médicos iam fazer cirurgia nele. Ia fazer cirurgia do intestino, porque para eles era um intestino, e aí fez todos os diagnósticos, aí perguntou o que eu dei, eu falei assim que eu tinha dado um pouquinho de chá de camomila para ele, e aí colocaram no diagnóstico dele que foi o chá de camomila, mas não foi, gente, não foi o chá de camomila, foi a sujeira de parto, porque eu vi a mangueira lá, tava toda esfumada, cheia de espuma assim na mangueira, e lá no hospital, antes de internar ele, a mangueira tinha entupido tanto sujeira de parto, então eles sabiam que era negligência, que eles ficaram conversando entre eles. E aí tem uma médica que falou assim para a enfermeira, aspira ele e ele não vai poder ficar mais aqui, porque ele não tem convênio, a gente não vai poder segurar ele aqui. Então eu acho que isso daí foi uma negligência médica, isso daí foi um descaso, isso daí foi um preconceito, só que eu entreguei na mão de Deus, não fui adiante, porque as enfermeiras que me acompanhou na minha gestação, as agentes do posto, todas as médicas que me acompanharam, me orientou a colocar no pau, porque foi negligência médica de todas as formas, desde o preconceito, porque eu não dilatava, desde da gestação, desde de que eu ganhei ele, tudo foi negligência, foi negligência. Mas eu resolvi entregar na mão de Deus e pela minha fé Deus curou meu filho, porque eles passaram um leite não para ele, só que ele nunca pegou mamadeira, nunca pegou. E aí eu decidi que eu não ia dar mais esse leite não para ele, até porque ele não gostava, ele nunca aceitou. Então, eu continuei dando leite do peito e entregando na mão de Deus, não dei remédio nenhum para refluxo. Só foi minha fé mesmo que curou meu filho. E aí, quando ele completou 3 meses, eu comecei a dar comidinha para ele. Dei comidinha para ele. Eu não indico vocês dar, porque é só com o médico mesmo, só com o médico dos seus bebês para poder orientar. Eu não fui por conversa de médico e aí eu fui por mim mesmo, pelas coisas antigas que minha mãe sempre ensinou. E aí quando eu completou 3 meses, eu comecei a dar comidinha para ele. Foi o que acho que fortaleceu mais o estômagozinho dele e nunca mais meu filho teve refluxo, nunca mais meu filho teve problema nenhum. Foi Deus mesmo que curou meu filho, não foi remédio, não foi tratamento, não foi nada. Foi minha fé e foi Deus. Hoje meu filho é muito saudável, muito forte, muito inteligente. Gente, o Lucas não deixou gravar vídeo nenhum. Então, foi minha fé mesmo e foi Deus que curou meu filho. E por isso que eu decidi, criei coragem de trazer esse vídeo para vocês, porque agora meu filho vai completar 3 anos. E eu tô muito realizada, me sinto uma guerreira. Sou pai, sou mãe, tô desempregada. Mas eu venho falar em outro vídeo para vocês como que eu faço para criar meu filho, como que eu fiz para poder sustentar ele até hoje. Não tenho ajuda de ninguém, não tenho ajuda de nada. É só minha fé, é só Deus mesmo que sustenta. Meu filho hoje ele tem tudo do bom e do melhor. Foi meu suor, tá sendo meu suor e o que eu puder fazer para dar tudo do bom e do melhor para ele, eu vou fazer. Como eu falei para vocês, eu crio ele sozinho. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês a minha casa, as coisas do meu filho. Então, gente, eu finalizar esse vídeo aqui com vocês rapidinho. Então, esse vídeo eu tô fazendo porque
é para contar a superação, um pouquinho da superação de ter chegado até aqui, até os 3 anos dele, que esses 3 anos vai ficar marcado na minha vida. E é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. É muita coisa, se for parar para falar para vocês, o vídeo vai ficar enorme. Eu acho que a memória do meu celular não vai nem aguentar. Mas é isso, 3 anos, 3 anos de muita luta e de muitas vitórias, muita conquista. E eu creio que eu vou ter muito mais conquista aqui com vocês, com a ajuda de vocês. Vocês estão sendo uma família para mim, porque eu não tenho coragem de falar nada da minha vida para ninguém, até porque eu não consigo, porque para mim ficar cara a cara para falar da minha vida para alguém, eu começo a chorar porque não foi fácil. Teve um momento que eu queria desistir, já pensei em dar meu filho para minha mãe, porque eu não estava aguentando, entrei numa depressão, fora as outras coisas que eu passei sozinha com ele. Quando eu cheguei do hospital, ele ficou internado 5 dias. Com 5 dias, Deus tirou meu filho do hospital. Tirou meu filho daquela isolação, porque eles queriam fazer uma cirurgia nele. E aí eu não aceitava. Eu falei que eu não aceitava a cirurgia do meu filho. Eu não aceitava meu filho estar lá. Eu não aceitava estar dentro de casa e meu filho estar lá. Tanto que quando eu tive que ir para casa, porque eu não podia ficar com ele no hospital, porque ele ficou no neonatal, né? Então não podia ficar mãezinha nenhuma com aqueles bebês, era cada bebê em cada situação. E aí chegou uma mulher que orou em mim e falou pra mim que ele era mais sorte do que um adulto, que os bebês são mais sorte do que um adulto. E aí eu ia pra casa com o intuito que eu não devia comer nada, tanto que eu parei de tomar os fato ferroso, parei de tomar os remédios. Então eu pensei assim, se meu filho não tá comendo, eu não tenho o que comer. Tanto que de 55 quilos eu fui pra 40 quilos. Em 5 dias. Que foi 5 dias, foi uma semana que meu filho ficou internado. E ele não tinha previsão de alta, só que Deus falou o contrário. Deus falou o contrário. Deus tirou meu filho daquele neonatal. Com 5 dias, Deus reverteu a história, reverteu o quadro do médico, porque quando eles davam tanto diagnóstico pro meu filho, e quando deu a alta, ninguém sabia o que ele tinha, na verdade. Ninguém soube o que ele tinha, não precisou fazer cirurgia. Para vocês verem como que a fé da gente, assim, a pequena fé se torna muita, porque era tanta coisa que eu já passei na minha vida. E em 27 anos eu passei tanta coisa. Eu te engravidei com 23, tive ele com 24. Então, na verdade, com 24 anos eu passei tanta coisa, mas tanta coisa. E hoje eu passo também. Só que eu tenho fé em Deus, tudo que eu faço eu entrego na mão dele. Eu sei que eu vou superar tudo e que vai dar tudo certo. E eu vou ser feliz ainda. Vou ter muitas coisas boas para falar, essas coisas tristes. Não vou lembrar mais, vai ser passado, não vou lembrar de nada. E é isso, gente. Eu quero dizer para vocês que meu filho é um guerreiro, que eu me sinto uma mulher, uma mãe guerreira, porque não é fácil levar tudo sozinha, fazer tudo sozinha e tá até aqui. Então eu me sinto guerreira por não ter desistido do meu filho, por mais. E aí ele nunca pegou madeira nem chupeta até hoje. Então aí eu falei pra Deus que eu não ia dar esse negócio pro meu filho, porque eles falaram que ele tinha que mandar um peito, mais esse leite para complementar, para poder o leite não voltar. E aí ele ficou com esse negócio de refluxo, ficou 1 mês, 2 meses. E aí eu, constante, pedindo para Deus, entrei um propósito com Deus e cumpri meu propósito com Deus, o que é minha... E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês deixem bastante like, curta, compartilha, comenta. E é isso. Me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Siga meu filho também lá, que ele tem um Instagram.